lógica, tá? Então, vou falar agora sobre as regras de inferência ou regras notáveis, né? Que são aí um conteúdo muito importante, né? Essas regras, elas são válidas e elas são fundamentais aí para deduções e demonstrações, tá? Então, olha só, vamos ver aqui algumas regras de inferência, tá? Então, a primeira regra aqui é a adição, tá? Só lembrando, tá? Para ela ter essa implicação, não pode acontecer V e F, tá? Não pode acontecer isso, tá? Então, vamos ver lá. Vamos ver se o P implica P ou Q, tá bom? Para isso, não pode acontecer isso aqui. Ou o Q implica em P ou Q, tá? Da mesma forma, não pode acontecer. Então, vamos colocar os valores de P, né? De Q e P. Então, aqui é verdadeiro e verdadeiro. Aqui é verdadeiro e falso. Aqui é falso e verdadeiro. E aqui é falso e falso. No ou, né? Ela só será falsa quando as duas for falsa, né? Então, falso e falsa, falsa, tá bom? Se você ainda tiver dúvida, né? Vocês podem voltar aí os vídeos anteriores que vai ter lá as conjunções, tá? Então, vou um pouco mais rápido, tá? Para o vídeo ficar muito longo, né? Porque são muitas regras, tá bom? Então, no ou, só é quando for falso e falsa, se torna falso. Nos demais casos aqui, ela é verdadeira, tá bom? Verdadeiro e verdadeiro. Então, olha só. Ele quer saber se o P implica em P ou Q. Verdadeiro e verdadeiro é uma tautologia, então implica, né? Implica. E aqui não apareceu VF na ordem, né? Não apareceu o V olhando para o P e olhando para o Q. Não apareceu o VF, né? Então, isso daqui implica, tá bom? Então, o P implica em P ou Q, tá? Isso aqui é verdadeiro, tá bom? É verdadeiro. Agora, no Q ou P ou no Q. P ou Q. Agora, vamos olhar para a coluna Q e para o P ou Q. Então, olha só, nós temos aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, falso e falso. Então, nós temos aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, uma tautologia, né? Não apareceu V e F na ordem, né? Então, olhando para o Q e para cá, né? Então, logo, nós temos o quê? Que o Q implica no P ou Q. Isso aqui, ele é verdadeiro também, ok? Ele é verdadeiro, tá? Tá bom? Só não seria verdadeiro se aparecesse VF. Tanto no P com esse e o Q com esse aqui, tá bom? Então é isso. Vamos seguir aqui de frente, tá? Conjunção. Na conjunção, ó, nós temos P e Q, né? Implica em P. P e Q implica em Q. Vamos verificar se são verdadeiras, tá? Então, olha só, os valores aqui, tá bom? Então, como eu disse, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, ou você chegou agora aqui nessa aula, né, vocês podem olhar aí os vídeos anteriores que vocês vão ver por que eu vou colocar aqui já de maneira mais rápida, tá? Então, aqui vai ficar, ó, verdadeiro e verdadeira, verdadeira e falsa, falsa e verdadeira, falsa e falsa. Ok? Agora, vamos aqui, ó, no E. Ela só será verdadeira quando as duas for verdadeira, né? Verdadeiro e verdadeira, verdadeiro. Nos demais casos, aqui são falsos, tá? Aqui são falsos. Agora, ele quer saber se isso aqui implica no P. Lembrando que não pode aparecer isso. Ó. Então, olhamos para cá e para a primeira coluna, tá? Da direita para a esquerda agora, tá? Ó. Olhando para cá, verdadeiro e verdadeira, a tautologia já se torna verdadeira, né? Ó. Já se torna a implicação verdadeira. Falso. E aqui, ó, falso, falso, aqui não vai dar na ordem verdadeiro e falso, né? Porque aqui começa com falso, né? Então, aqui a gente já conclui que isso aqui é verdadeiro, tá? O P, então, que ela implica realmente no P, tá? Ela implica, é verdadeiro, tá bom? Agora, o P e no Q, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Falso, falso e falso. Não vai dar na ordem verdadeiro e falso. Então, isso aqui também ela é verdadeira, tá? O P e Q, ela implica no Q. É verdadeira, tá bom? Esses dois casos. Agora vamos ver nessa situação aqui, ó. Agora, ó, vou fazer aqui novamente, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro, falso e falso. Agora aqui, ó.
Nós queremos saber o Q e P. O Q da direita para a esquerda. Q e P, tá bom? É o E de novo. Ó. Só será verdadeiro quando traduz for verdadeiro. Ó. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Aqui, falso, falso e falso. Ok? Agora vamos verificar se elas são verdadeiras, tá? Nós queremos saber essa com P. Verdadeiro e verdadeiro. Aqui são falsos, não vai chegar a ser FV, né? Então aqui, essa situação aqui, ela é verdadeira, tá? Ó, Q e P implica em P é verdadeira. Beleza? Verdadeira. Agora vamos ver o Q e P no Q. Então nós temos ó, esse com P, ó, verdadeiro e verdadeira, falsa, falsa e falsa, não vai dar V e F, né, na ordem. Então ele também é verdadeiro, tá bom? Então ele é verdadeiro. Verdadeiro, tá bom, gente? Isso aqui são as duas primeiras implicações lógicas, tá? Regra de diferença, tá bom? A adição e a conjunção, tá? Vamos seguir aí, porque tem muitas, beleza? Então, pessoal, simplificação. Olha só, é tranquila a simplificação, tá? Então, nós temos os valores, né? Aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. No E, só será, né? Na conjunção E, só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Os demais casos aqui é falso, né? Falso. Então vamos ver aqui se ela é verdadeira ou não, né? Isso aqui, ó, se ela implica ou não. Se a implicação é verdadeira ou não. Na P e Q, né? Olhando para cá para o P, não pode acontecer V e F, né? Única coluna que tem V é essa, né? Os demais aqui é F. Então não pode dar V e F, porque não tem V na ordem, né? E V, então aqui se torna verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro, tá bom? Agora no que? Da mesma forma que não vai dar, né? V e V se torna verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. Então ambas são verdadeiras, tá? São verdadeiras. Então essa é a simplificação, tá? Ela é bem fácil, né, tá bom? Mas vamos dar botar um pouco mais de dificuldade agora, tá? Então, pessoal, agora é simplificação disjuntiva, tá bom? A gente viu aqui, né? Mudou mais um pouco, né? Dá um susto um pouco, né? Assusta um pouco, mas vamos ver que vamos fazer aqui passo a passo, né? Mostrar que não é tão difícil assim, tá? É um pouco trabalhoso, mas não é difícil, tá bom? Então, vamos ver como construir essa tabela verdade aqui junto, tá? Então, vamos lá. Nós temos o P e o Q que a gente já sabe resolver, né? Colocando os valores, todos os valores atribuindo a eles. Ó. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Ok? Agora no OU. Lembra lá no OU? P ou Q, que ela só será falsa quando as duas for falsa. Então, onde tem falso e falso aqui? Ó, só aqui. Então, aqui é falso. Os demais casos aqui é verdadeiro, tá? Agora, nós vamos negar o Q. Onde tem falso, fica verdadeiro. E onde tem verdadeiro, fica falso. Aqui, ó. Verdadeiro, fica falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, fica falso. Falso, fica verdadeiro, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? O P e não Q. Olha só. No OU, né? No OU, tem que ser falso e falso para se tornar falso, né? P e não Q. Esses dois, ó. Aqui tem que ser falso e falso para dar falso, né? Então, ó, verdadeiro e falso, falso e falso, falso, né? E verdadeiro. Então, aqui se tornou tudo verdadeiro. Nós estamos quase finalizando, né? E não tivemos nenhuma dificuldade, né? Ou teve? Se você tiver dificuldade, coloca aí nos comentários, tá? Vamos tirar a dúvida de vocês. Agora a gente vai ver, ó, no E, na conjunção E. Nós vamos olhar para esse, né? Ó, e para esse, tá bom? No E, só é verdadeiro quando as duas for verdadeiro. Ó. Verdadeiro e verdadeiro se torna verdadeiro. Aqui se torna verdadeiro. Aqui as duas se tornam falso. Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, tá? Ó.
verdadeiro, verdadeiro, se torna verdadeiro. As demais casos aqui, ó, ponto não é verdadeiro, verdadeiro, se torna falso, tá? Então a gente tem aqui, ó. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer, ó? Observe que ele diz que isso daqui, que a gente já encontrou os valores, implica em P, tá? Implica em P. Para implicar em P, não pode acontecer verdadeiro e falso, né? Então, nós olha para cá e olha para cá. Tem verdadeiro e F aqui, verdadeiro e falso. Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, falso e falso, falso e falso. Olhando aqui para o P, ó. Tá bom? Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, falso e falso, falso e falso. Então, não aconteceu verdadeiro e falso. Então, essa implicação aqui, tá? Ela isso aqui, ela é verdadeira, tá bom? Verdadeira. Entendido, pessoal? Então, é isso. Vamos seguir em frente, tá? Vamos mudar, vamos dificultando um pouco, tá? Cada vez mais vai dificultando um pouquinho, tá? Então, pessoal, agora na absorção. Olha só. Então, vamos lá. P, então, que. P, então, que. Implica em P, então, P e que. Então, vamos lá. Os valores aqui, tá? Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Aqui. Quando ele for no P, então, que. Quando ele for verdadeiro e verdadeiro, falso e falso, eles são verdadeiros. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Então, nesses outros casos, eles são falsos. No P e Q, né, ele será verdadeiro quando as duas for verdadeira. P e Q, verdadeira. Aqui não tem mais, né, verdadeiro e verdadeiro. Então, aqui se torna falso. Isso daqui, tá? Agora, nós temos o P, tá? Então, P e Q, tá bom? Aqui, ó, quando as duas for verdadeira, ela se torna verdadeira, né? Olhando para essa e para essa. Verdadeiro e verdadeira se torna verdadeira. Aqui, ó, falso e falso é verdadeira. Falso e falso é verdadeira, né? Falso e falsa. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e falso aqui se torna falsa. Beleza? Então, o que é que nós temos? Ó? Olhando para esse, né? E para esse. Não pode acontecer V e F, né? Então, nós temos verdadeiro e verdadeira, falso e falsa, falso e verdadeiro, verdadeiro e verdadeira. Então, não aconteceu V e F na ordem, né? Olhando para essa coluna e para essa. Então, logo, isso aqui, ela é uma implicação verdadeira. Verdadeira, tá bom, pessoal? Então, a gente já fez aí mais uma, né? Eu tô fazendo um pouco mais rápido, como eu falei para vocês, né? Isso aqui a gente já viu aí em aulas, né? A gente olhou bem devagarzinho, né? E para o vídeo não ficar muito longo, né? Estou se tornando mais rápido aqui, tá? Fazendo mais rápido. Se você aí tem dúvida ainda em relação a isso, volta aí, vai aí na playlist, né? Que tem vários vídeos já falando sobre isso, tá bom? Agora, regras de modus ponens, tá bom? Então, vamos lá, né? Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Então, aqui, ó. P, então o quê? Só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro e as duas for falso, né? Verdadeiro, 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 falso e falso, verdadeiro. Aqui é falso e aqui é falso. Agora, olhando para essa e para o P, tá? Para essa coluna e para o P, tá? Nessa ordem. Essa para essa. Então, no E, só é verdadeiro quando as duas for verdadeiro. Verdadeiro e verdadeira, verdadeira, né? E nos demais casos não tem verdadeiro e verdadeiro, né? Então, nos demais aqui é falso, tá bom? Agora, ele quer saber, ó, dessa proporção aqui, ó, dessa aqui, ó, tá? Dessa aqui com a Q, olhando nessa ordem. Não pode acontecer V e F, né? Então, nós temos verdadeiro e verdadeiro. E aqui não vai acontecer V e F porque são falsos, né? Então, o que podia acontecer era esse. Mas aqui é verdadeiro e verdadeiro. Então, essa aqui, ela é verdadeira, tá? Essa implicação é verdadeira. Tá bom, pessoal?
Então é isso, vamos para mais regras, né? Então, pessoal, agora a regra de diferença de modo Thales, tá? Então já adiantei aqui, colocando aqueles valores, tá bom? Adiantando, né? Isso que você já sabe, tá bom? Então, no P então Q só será verdadeiro, quanto as duas for verdadeira e as duas for falsa. Aqui e aqui, né? Demais é falsa. Tá bom? Agora, o que acontece aqui, ó? Vamos negar o quê? Tá? Que é verdadeiro, fica falso. É falso, verdadeiro. Verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro. Agora a gente vai olhar para esse e para cá, tá? No E. Do E só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro. Aqui, aqui, aqui. Só aqui, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Os demais aqui é falso, tá? Agora ele quer saber disso aqui, ó, para o não que, tá? Não pode acontecer V e F na ordem, né? Ó. Então, um que tem V aqui, né? E aqui é verdadeiro. Então, não dá V e F, né? Então, aqui ela é verdadeira, tá? Ó. Então, essa implicação, ela é verdadeira, beleza? Certo, pessoal? Então, pessoal, regra do silogismo disjuntivo. Então, vamos lá. Aqui já tá os valores, né? Agora, no OU. No OU só será falso quando as duas for falsa, né? Então, aqui é falso e falso, aqui se torna falso. Os demais é verdadeiro, tá bom? Vamos negar o P. Verdadeiro fica falso, verdadeiro fica falso, falso e falso fica falso. Fica verdadeiro e verdadeiro, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, fica falso e falso. Agora vamos negar o quê? Falso, verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro, verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro. Agora vamos olhar para cá. Ó. P e Q e não P, tá? Que é isso aqui, ó, para cá e para cá. Aqui é no E, né? No E só será verdadeiro quando a duas for verdadeira, tá? Então aqui é falso, falso, verdadeiro, tá? Essas duas aqui é verdadeiro. Os demais é falso. Ok? Agora vamos olhar para cá e para o não P. Para o não Q, né? O E também, verdadeiro quando as duas for verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Só essa que é verdadeira, né? Ó, verdadeiro, verdadeiro, os demais são falsos, né? Então aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Que é falso, falso e falso. Então vamos ver aqui, ó. P ou Q e não P implica em Q, que é isso aqui, ó. Não pode acontecer V e F, né? Nessa ordem. Então, galera, bem que teve um pequeno erro, tá? Aqui não é P, aqui é o Q, tá? Aqui é o Q, tá bom? E aqui é o P. Então, pessoal, agora vamos olhar para esse, tá? Ó, para esse aqui, tá bom? E vamos ver, e não pode acontecer V e F, né? Para S e o Q, tá? Aqui, ó, o Q. Então, ó, nós temos V, FV, FF, VV, FV. Então, isso aqui, ó, isso aqui, ela é verdadeira, tá? Verdadeira. Beleza? Agora vamos olhar para esse, tá? E o P. Não pode acontecer V e F, ó. FV, VV, FF, FF. Então, isso aqui também, ela é verdadeira, tá? Essa implicação aqui, ela é verdadeira. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Então, vamos fazer aí mais 3, tá bom? Mais 3 regras de inferência, né? E essas outras 3 eram um pouquinho mais complicadas, tá? Mas vamos lá. Então, pessoal, agora é o silogismo hipotético, tá? Olha só, eu não coloquei os valores aqui, tá? Para vocês entenderem uma coisa, tá? Então, essas proposições aqui, ó, ela tem 3 proposições simples, tá? 3 proposições simples. Então,
Eu não posso colocar aqueles valores daquela forma, tá? Então, porque nós temos 3 proposições simples, o que pode acontecer? Pode acontecer que as 3 podem ser verdadeiras, né? Que pode ser verdadeira, que pode ser verdadeira, que pode ser verdadeira. Ou pode acontecer das 2 ser verdadeira e a terceira falsa, né? Então aqui verdadeira e aqui falsa, né? Ou pode acontecer que a primeira e a terceira seja verdadeira e a do meio seja falsa, né? Aqui pode ser verdadeira, aqui pode ser falsa e aqui verdadeira. E aqui, ó, pode ser verdadeiro e as 2 últimas falsas. Então, já colocamos todas, né? A primeira verdadeira, verdadeira e falsa, certo. Agora, nós podemos ter que a primeira seja falsa e essas 2 sejam verdadeiras, né? Ou nós pode ter também que essa seja falsa e a primeira, essa aqui falso, né? E essa verdadeira. Ou nós pode ter essa aqui falsa, essa daqui verdadeira e essa aqui falsa. É isso? E nós pode ter falsa, falsa e falsa, tá? Então vocês viram que quando aumenta, né, as proporções simples, os valores lógicos também ele cresce, né? Então quanto mais tiver proporções simples, mais difícil vai ficar, né? Mais trabalhoso vai ficar, não difícil, né? Mais trabalhoso. Agora vamos para cá. P, então Q. Ele só será verdadeiro quando as 2 for verdadeira, né? Então, verdadeiro aqui verdadeiro, e quando as 2 for falsa, né? Aqui verdadeiro e aqui verdadeiro. Os demais são falsos, né? Aqui está falso, falso, falso e falso. Agora, Q e R, tá? O Q, então, é mesmo jeito, tá? Verdadeiro quando as 2 for verdadeiro ou as 2 for falso, né? Ó. Aqui não, aqui sim, verdadeiro, aqui verdadeiro e aqui verdadeiro. Aqui é falso, falso, falso e falso. Beleza? Agora, olhando para o P, tá? P, então, Q e Q, então, R. No E, só será verdadeiro quando as 2 for verdadeiro. Então, aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro se torna verdadeiro, tá? Aqui é falso, 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 falso e verdadeiro bem aqui no final, tá? Não tem 2 verdadeiras aqui, né? Então aqui ficou tudo falso agora. Então, agora a gente vai para o P, então R. Então, para verdadeiro se torna verdadeiro, né? P, então R. Então aqui é verdadeiro, tá? Aqui não, aqui sim, verdadeiro. Aqui não, falso, 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 falso. Então os demais são falsos, tá? Pronto. Agora quer saber se ela implica, né? Se essa implicação é verdadeira, né? Então, pessoal, aqui, ó, eu botei como falso, mas estava errado, tá? Porque aqui, ó, falso e falso é verdadeiro, tá? Aqui, ó, falso e falso, verdadeiro, tá bom? Corrigi aqui, tá bom? Eu fiz a correção aqui, tá bom? Então, ele quer saber se isso aqui, ó, implica nesse aqui, ó, se é verdadeiro. Então, não pode acontecer V e F na ordem, né? Ó. V e V, beleza? Onde tem mais um V, tem bem aqui, ó, V e V, tá? Então, não apareceu V e F, né? Então, isso daqui, ela é verdadeira, tá bom? É verdadeira. Ok, pessoal? Então, lembrando, eu corrigi isso bem aqui, tá? Ó. Porque eu acabei colocando falso aqui, né? Porque aqui falso e falso se torna verdadeira, tá bom? Tanto aqui como aqui, tá? A única correção que eu fiz. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos para o nosso penúltimo regra de inferência, tá? Fora isso, tem mais uma só, tá? Então, nós temos aqui, ó. Aqui nós temos 4 proposições simples, tá? Então, vamos colocar todos os valores deles, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, tá? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e F. Verdadeiro, verdadeiro. Vamos só inverter esse daqui, ó. Tá bom? E pode ter verdadeiro, verdadeiro, falso e falso.
Beleza? Então, o que nós podemos ter agora? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Que mais, ó? Verdadeiro e verdadeiro, né? Pode ter verdadeiro, falso, falso e falso, tá bom? Pode ter verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, né? Falso e verdadeiro, tá bom? Verdadeiro, falso, verdadeiro, né? E nós temos, e aqui nós temos, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, tá bom? Então nós temos todos, tá? Agora vamos para o continuar, né? Ou nós pode ter o quê? Falso, falso, falso e verdadeiro. Nós pode ter falso, falso e verdadeiro e falso. Nós pode ter falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Pode ter falso, falso, verdadeiro e falso. Nós pode ter falso. O que mais? Verdadeiro e 2 falso. Nós pode ter, ó, falso e falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Nós pode ter também, ó, um falso e 3 verdadeiros, tá? E nós pode ter 3 falsos. 4 falsos, na verdade, né? Porque são 4 proposições, tá? Agora vamos para o P e Q, né? O P, então, o Q só é verdadeiro quando os dois for verdadeiro ou os dois for falso, né? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 4 verdadeiros, né? P e Q é verdadeiro, então não tem 4 verdadeiros, tá? Agora, o que mais nós temos? Aqui tem 2 falsos aqui, ó. Aqui dá verdadeiro. Aqui dá verdadeiro. Aqui dá verdadeiro e aqui dá verdadeiro. O resto dá falso. Restante. Agora no R, então S. Aqui verdadeiro. Aqui verdadeiro. Esses 2 verdadeiros. Bom? O que mais? Esses 3 aqui embaixo também são verdadeiros. Ok? Agora, P ou Q. Ele é falso quando os dois for falso, né? No P ou R, na verdade, é o P ou R. Quando os dois for falso, ele é falso, né? 2 for falso, ele é falso. Então, nós temos aqui, ó, 1, né? Isso aqui é falso. Aqui é falso. Aqui é falso. Aqui é falso. Aqui é falso, já coloquei. E o restante tudo é verdadeiro, tá? Ok? Agora, pessoal, aqui, ó. P, então, Q e R, então, S. Então, nós temos aqui. No E, quando os dois for verdadeiro, ele é verdadeiro, né? Então, nós temos verdadeiro aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. E aqui, ó. Verdadeiro não é ainda, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro, tá? Aqui dá falso, com verdadeiro dá falso, tá? Aqui dá verdadeiro. Deixa eu ver mais aqui. Não. Verdadeiro, aqui dá verdadeiro, tá? Aqui dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso, né? Então, aqui dá falso. Aqui é falso. Aqui é falso.
falso, falso, também falso, falso, esses dois é falso, 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 e que é falso, aqui também é falso, tá? Agora vamos ver aqui no Q ou S, no Q ou S, né? No ou, os dois tem que ser falso para dar falso, né? No Q ou e S. Falso e falso. Vamos ver aqui. Vamos ver, ó. Verdadeiro, falso e falso, né? Falso e falso, aqui dá falso. Aqui também dá falso. Aqui dá falso. Aqui dá falso. E aqui dá falso. O restante dá verdadeiro. Ok? Então ele quer saber se isso implica nisso aqui, ó. Então vamos olhar aqui, ó. Para implicar, não pode dar VF, né? Então aqui nós temos VV, FV, aqui não pode dar VF, né? Aqui não deu, aqui também não, aqui também não, né? Então isso daqui, essa implicação aqui, ela é verdadeira, tá? Verdadeira. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí mais um caso, tá? Para encerrar essa parte. Então, pessoal, nossa última regra de inferência, né, é o dilema destrutivo, tá bom? Que é esse daqui. Ela é bem grande, né? É de assustar, mas vai dar certo, tá bom? Então, vamos colocar todos os valores aqui, tá? Então, como é que fica? Fica verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? E fica verdadeiro, verdadeiro, e aqui falso e falso, beleza? Agora fica o que aqui, ó? Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, e fica verdadeiro, falso e falso, né? Falso e falso. Beleza? Agora aqui, ó, fica... Então, agora aqui fica o quê? Fica falso e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, fica falso e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, falso e falso, tá? Que fica falso, falso, falso e verdadeiro, fica falso, falso, verdadeiro e falso, fica falso, falso, fica falso e falso, verdadeiro e verdadeiro, né? E fica falso, falso, falso e falso. Certo, pessoal? Seguir em frente, tá? Agora nosso, nesse caso, né? Na condicional. P, então, Q. Ele só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro ou as duas for falsa, né? Então, aqui, ó. Verdadeiro, 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 4 verdadeiros, né? Então, um verdadeiro aqui nos 4. Certo? Agora, falso e falso. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, né? Os demais tudo é falso agora, tá? Isso aqui é falso, 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 falso e falso. Certo? Agora no R e S. Da mesma forma, tá? Aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso é verdadeiro. Aqui é verdadeiro, 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 verdadeiro aqui também, ó. E esses dois últimos também é verdadeiro. Falso e falso é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, né? Os demais é falso.
Ok? Agora nós vamos negar o P. Aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verdadeiras, né? Então vamos negar dizer que os 8 são falsos. Então aqui fica falso, 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 falso e falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui fica verdadeiras. Beleza? Os demais ficam verdadeiros, tá? Agora vamos negar o S, né? Aqui fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeira, falso e verdadeiro, tá? Agora nós vai para o não P ou não S, que é isso aqui, ó, no ou, tá? Ele tem que ser os dois falsos para dar falso, né? Então aqui, ó, no ou, falso e falso, aqui dá falso, tá? Aqui dá falso, aqui também dá falso, aqui dá falso. Aonde tem mais? Então, só esses, né? Aqui é verdadeiro, 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 verdadeiro. Os demais é falso, tá? Aliás, é verdadeiro, né? Os demais. Ok? Agora, nós temos esse daqui, né? Com o não P, que já temos, mas a gente não temos o não R, né? Então, vamos negar o R, tá? Nós temos 2 verdadeiros, então fica 2 falsos. Tá bom? Nós temos 2 falsos e fica 2 verdadeiros. Nós temos 2 verdadeiros e fica 2 falsos. Nós temos 2 falsos e fica 2 verdadeiros. 2 verdadeiros fica 2 falsos. Nós temos no R, né? Então, nós temos aqui 2 verdadeiros, fica 2 falsos. 3 falsos, fica 3 verdadeiros. E 2 verdadeiros, fica 2 falsos e o último verdadeiro. Certo? Agora, dá pra gente fazer, né, isso daqui com esse daqui, ó. Tá? Olha só, aqui eu só deixei um espaço, porque não dá para me colocar tudo isso, né? Não vai dar para caber. Então, eu só puxei essa linha para cá, né? Para dizer que essa parte aqui era para me escrever tudo isso, tá bom? Então, o que acontece agora? Agora aqui, pessoal. Então, o que é que nós temos? Esse é P, então Q, I, que é o E, tem 2 verdadeiros para se tornar verdadeiro, e R, então S. Aqui, os 2 tem que ser verdadeiros para se tornar verdadeiro, né? Então, nós temos aqui 2 verdadeiros, ela é verdadeiro. E esse daqui, ó, que é o não P ou não Q. Aqui ficou verdadeiro, com falso fica falso, tá? Que é falso. Agora aqui, ó, que se torna falso, tá? Falso, com verdadeiro é falso. Aqui é falso, torna falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Com mais, verdadeiro se torna verdadeiro. Aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, aqui é verdadeiro, tá? Nesses 2 casos aqui é falso. Tá bom? Agora nós temos, ó, aqui dá falso, dá falso, dá falso, dá falso, tá? Dá falso, 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 falso. E aqui, verdadeiro com verdadeiro. Com mais verdadeiro dá verdadeiro, tá? E aqui, verdadeiro com verdadeiro. Com mais verdadeiro aqui dá verdadeiro. Então, o resto tudo é falso. Ok? Então, a gente já construiu esse com esse, tá? Agora, o que é que a gente quer? A gente quer essa tabela, tá? Essa aqui, essa coluna, que é essa daqui,
com essa daqui para a gente dizer se ela é ou não, ela implica nessa daqui, tá? Então, o que é que nós temos? Então, pessoal, tá faltando essa coluna aqui, né? O não P ou não S, ou não R, né? Não P e não R, tá? No ou, os dois tem que ser falso para ser falso, né? Aqui, falso e falso, falso. Bom, falso e falso, falso. Falso. Aqui dá verdadeiro, aqui dá falso. Tá? Aqui dá falso. Aqui dá verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O resto tudo dá verdadeiro, né? Então, só esses que dá falso. Agora tem que ver se esse implica naquele, né? Esse implica nesse, tá? Então, o que é que nós temos? Então, olha só, o que é que nós temos? F, 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 V, né? V, F. Só lembrando que não pode dar VF, tá? Na ordem VF. Então, só olhar como o primeiro é esse. Onde tem V aqui, tem esse. Não pode dar F aqui, ó. Deu verdadeiro, né? Onde mais? Nós temos V aqui. Aqui deu V. E aqui V e deu V, né? Não deu F e V. Então, isso daqui ela é verdadeira, tá? Ela também é verdadeira. Tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Sei que deu um pouco de trabalho, né? Nessa parte de regras de diferença, mas é isso mesmo, tá bom? Mas aí não acabou ainda, tá? Nós temos ainda 3 tópicos, mas é rápido. Então, pessoal, para finalizar nossa teoria aí do capítulo 3, tá? Nosso módulo 3 aí de raciocínio lógico, tá bom? Esse nós finaliza com essa parte, tá? Com esses 3 tópicos. E na próxima aula eu vou trazer questões relacionadas a esse conteúdo, tá? Do capítulo 3, para a gente passar para um outro módulo, tá bom? Então, vamos lá. Teorema da contrarrecíproca. Então, olha só. Uma proporção P de X implica na Q de X é verdadeira se somente se a inversa dela, né? Ó, a não Q de X implica na não P de X. É verdadeira, tá? Isso aqui é a nossa inversa, tá bom? A nossa inversa aqui, tá? Não é recíproca, é a inversa, tá? Que é a contra-recíproca. E o nosso, aqui nosso 8º ponto, né? Relações entre implicações. Nós temos aqui, ó, P implica em Q, então, o ao contrário, né? A recíproca. Q implica em P, né? A recíproca, né? É aquilo que é ao contrário, né? Recíproca. Tá bom? Que é chamada aqui de recíproca. E nós temos a P implica em Q, né? A não P implica na não Q. Essa aqui que é a inversa, né? Nossa inversa, tá bom? E nós temos um terceiro ponto, que a P implica em Q. A não Q implica na não P, tá? Que é a contraposição, tá bom? Só inverteu aqui, tá? E negou, tá bom? P implica em Q, né? Então, a não Q implica na não P, tá bom? Na não P que a gente viu aqui, tá? Que é a inversa aqui, tá bom? Nós temos aqui, ó, bem legal, ó. P implica em Q. Aí nós temos o não fora, né? E nós temos P e não Q. Esse não, né? A negação, a gente vai distribuir. Aqui fica, ó, não P, que ficaria como? Ficaria assim, ó. Esse não vai ser distribuído, vai ficar não P, tá? Aqui muda de E, né? Para a disjunção O. Não com não fica positivo, né? Fica uma verdadeira e fica Q, tá bom? Olha o que nós temos aqui, ó, tá bom? Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente chega nisso aqui, ó, que é o P, então Q, tá? Não P ou Q, tá bom? Aqui só trocado a conjunção pela disjunção, beleza? Então é isso, pessoal. Essa aula hoje foi bem longa, né? Se você gostou aí, se inscreva, tá bom? Me siga aí também. E curta o vídeo aí, né? Se for possível, comente aí pra estar me ajudando, tá bom? Então um abraço, até a próxima. Valeu!